Nós estamos dando início a mais um encontro fraterno de estudo aprofundado da doutrina espírita, aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, a casa de Deolindo Amorim, nosso mentor e fundador do Instituto, e tendo Jorge Andréa como nosso presidente de honra, e muitas outras estrelas luminares do Espiritismo do Rio no Brasil, que mantém o Instituto até hoje sob a sua guarda emérita, generosa, amorosa. Neste instante, Jesus querido, nós nos voltamos para o teu coração, de onde sempre verteram, porque nunca nos faltam, as vibrações do teu amor, da tua proteção, da tua intuição, misericórdia e instrução. Nós te agradecemos pela condição de aqui estarmos como estamos. Nós te agradecemos pelas bênçãos que certamente estás vertendo nesta hora, por sobre este momento de estudo, com a contribuição generosa, amorosa, competente de nossa querida irmã, amiga e companheira Dalva Silva Souza. Que ela receba, Jesus, neste instante, as vibrações da tua mente e do teu coração, para trazer até nós o fruto das reflexões que tem tido ao longo de uma linda caminhada com os teus estudos no Evangelho e com os estudos da doutrina espírita. Fica conosco, guarda-nos sob tua paz e tua luz, hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Bem, nós estamos então aqui mais uma vez, para nossa alegria, recebendo nossa querida Dalva Silva Souza, que é, na verdade, ela é professora, tem formação em letras, tem especialização em administração escolar e em educação à distância, tem uma longa folha de serviços na divulgação da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, é expositora em vários estados do Brasil. Ao longo de várias gestões, foi diretora e vice-presidente da Comunidade Espírita Esperança, em Vitória, pesquisadora da Fundação Espírita Espírito da Fundação Espírito Santense de Pesquisas Espíritas, é membro do Círculo de Pesquisa Espírita. Alternadamente, ela também foi presidente do Movimento da Paz, é colaboradora de várias revistas, a exemplo de Reformador, da Revista Espírita, a revista Deus Conosco, Presença Espírita, revista Cultura Espírita do ICEB, aqui também, para nossa alegria. Continua à frente de várias equipes, lá no Espírito Santo, na Federativa do Espírito Santo, tem vários livros publicados, 10 a caminho do 11º, porque ela vai refletir ainda um pouco mais, mas já está trazendo aqui antecipação de reflexões sobre o tema a respeito do qual ela hoje nos traz mais uma vertente, mais uma faceta, que é o rumo de Deus. Hoje, Dalva Silva Souza nos traz a construção coletiva do reino. Dalva, muito obrigada outra vez por estar aqui conosco, refletindo e partilhando conosco as alegrias de meditarmos sobre o Evangelho de Jesus e sobre a doutrina espírita de nosso amado Kardec. Querida Nádia, que Jesus abençoe seu trabalho, muito lindo aí à frente do Instituto. É uma alegria muito grande participar com vocês desse esforço de divulgação do Espiritismo. Meu abraço carinhoso a todos os que compõem esta iniciativa tão nobre, e eu quero enviar também meu abraço fraterno a todos os companheiros, companheiras que acompanham o trabalho do Instituto. Que Jesus abençoe a todos, que nos fortaleça sempre. Vamos compartilhar aí mais uma reflexão nessa manhã, esperando que os companheiros que nos ouvem queiram partilhar também desse momento, mandando comentários, perguntas, né? Que a gente sempre tem um prazer muito grande de interagir. Então,
Então, o rumo de Deus, nós já estamos nesse rumo, toda a humanidade está nesse caminho. Eu lembro que no Livro dos Espíritos, já na quarta parte, no capítulo 2, que Kardec tratou das penas e gozos que estão propostos aí na nossa dinâmica de existir, ele coloca uma pergunta sobre, confirmando, querendo confirmar, então não tem penas eternas, né? A pergunta 1009, ele faz essa tentativa ali de pegar a resposta dos espíritos sobre essa questão do inferno, das penas eternas. E a resposta, é claro, os espíritos confirmam aquilo que a doutrina ensina, não existe essa penalidade eterna, Deus jamais destruiria as inteligências que ele criou, isso não combina com a bondade infinita do Criador. E dentro depois dessa questão, tem um texto que é assinado por Paulo de Tarso, e ele fala que gravitar para a unidade divina é a finalidade, é o fim da humanidade. Aí ele diz que tem 3 coisas necessárias: a ciência, o amor e a justiça. E 3 coisas, então, são antagônicas, que são a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, estamos no rumo de Deus. Gravitar para a unidade divina, o que é? É caminhar para Deus, estamos caminhando para Deus. E esse caminho é um caminho desafiador mesmo, e nós somos habitantes de um mundo de provas e expiações, temos que encontrar os roteiros que nos orientem nessa caminhada, e a gente está sustentando nessas reflexões, hoje é a nossa 3ª reflexão, nós estamos sustentando que Jesus deu as orientações cabíveis para essa caminhada num projeto que ele intitulou o Reino de Deus, a proposta de implantação desse reino. E nós estamos refletindo sobre o reino a partir de estudos feitos aqui, para aqueles que estão chegando hoje nessa reflexão, para a gente só contextualizar. Aqui no Espírito Santo nós temos o estudo do Evangelho, e a proposta foi de ler diretamente o texto bíblico, encontrar as chaves explicativas que a doutrina espírita traz para a compreensão adequada, porque nós estamos diante de uma constatação muito clara: o reino de Deus é uma realidade ainda distante das nossas práticas sociais. A doutrina espírita vem no tempo previsto para trazer o entendimento, porque para implantar alguma coisa a gente tem que compreender. E para compreender a proposta do reino de Deus que Jesus trouxe, o Espiritismo traz chaves para essa compreensão. Então, logo de primeiro momento, na primeira reflexão, nós mostramos que essa proposta tem 2 aspectos, que um é a questão individual, como é que você, como indivíduo, acessa esse reino, que Jesus disse que ele está dentro de nós. Então, como que você, como indivíduo, acessa esse reino? E no segundo aspecto é a questão da realidade social, e aí foi nossa reflexão do último encontro, que o reino dos céus, ou reino de Deus, é uma nova ordem social fundada na fraternidade. Esse é o projeto. E claro que aspecto individual e coletivo estão interligados, tudo que o indivíduo faz por sua melhoria repercute na sociedade, e tudo que a sociedade significa como construção coletiva também impacta a vida do indivíduo. Então, a gente só separa para efeito didático, para a gente buscar as orientações, não é? Então, hoje, a gente continua nessa caminhada de pensamentos e ideias sobre o assunto, buscando esse entendimento da construção coletiva. Se o reino de Deus, essa nova realidade social, como é que a gente constrói essa realidade trabalhando coletivamente para que se implante? E nós visualizamos nos versículos bíblicos que falam do reino de Deus orientações significativas.
Esse versículo que hoje vai motivar a nossa reflexão, ele está no Sermão da Montanha, que é um sermão importantíssimo, que a gente já focalizou no segundo encontro, e está no versículo 20 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Mateus transcreve toda a orientação de Jesus no discurso que ele fez logo no início da sua vida pública, e esse versículo 20 diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, a construção coletiva, a vivência individual do reino dependem da justiça, a prática da justiça, e aí compreender como que isso vai se aplicar no cotidiano, o desenvolvimento da espiritualidade em nós e a construção coletiva do reino de Deus, da sociedade terrena, são ações que dependem da prática de um tipo específico de justiça. E na frase que Mateus registrou, está bem claro que os escribas e os fariseus, que são figuras do tempo de Jesus, eles não são bons modelos, porque Jesus diz que a justiça que nós tenhamos que praticar, ela precisa exceder a dos escribas e dos fariseus. Então, é esse nosso assunto de hoje, para que nós possamos entender como que vamos analisar essa dica que Jesus dá para nós que estamos querendo efetivamente trabalhar por esse propósito, por esse objetivo. Primeiro, a gente quer considerar assim, muita gente acha que reino dos céus é uma realidade fora da Terra. Quer dizer, quando você desencarnar, você poderá ir para o reino dos céus ou não. Essa é a ideia predominante no contexto do cristianismo. Então, uma realidade pertinente ao mundo espiritual. Mas nós estamos propondo olhar de uma perspectiva diferente, com os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz acerca de como se processa a evolução dos seres inteligentes. Nós, como dizia Herculano Pires, somos interexistentes. Nós existimos em dois planos simultaneamente. Nós estamos encarnados, mas como espíritos irradiamos, o corpo não é uma caixa fechada, o espírito está ligado ao corpo, mas irradia, e irradiando está interagindo numa dimensão maior do que essa que nós conhecemos. Então, nós devemos mudar a perspectiva do entendimento dessa expressão reino dos céus, reino de Deus. Não é uma realidade para depois, porque estar nessa condição é uma questão de consciência. E isso a gente falou muito no nosso segundo encontro, a consciência aclarada da própria realidade como espírito é o que nos coloca na pista de construir essa vivência interior que traz paz, que traz serenidade, mesmo habitando mundos de provas e expiações. Se você tem a sua consciência tranquila, você está numa condição diferenciada daquele que está com a sua consciência culpada. Mas também a gente quer que exista uma concepção agora de que reino dos céus é essa nova ordem social que é justa e fraterna. A nossa sociedade não se organiza com justiça social, com fraternidade. É só olhar para o lado de fora da janela que a gente vê isto. Então, só pode existir uma realidade justa, fraterna na sociedade se ela for composta por indivíduos conscientes da sua verdadeira realidade espiritual e tenham condição de colocar numa perspectiva correta as coisas do mundo material. Jesus trouxe para a Terra, então, esse projeto de construção coletiva dessa nova realidade, mas ainda não conseguimos implementar. Convenhamos que realmente é muito difícil, não é? Vamos partir, então, desse entendimento de
que a lei divina já era do conhecimento do povo judeu quando Jesus esteve na Terra. Sempre lembrando, logo no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec analisa essa vinculação, Moisés, Jesus, Espiritismo, primeira, segunda e terceira revelação. Tá? As revelações espirituais sempre estiveram presentes no mundo. Então, desde o tempo do Antigo Testamento, aquela saga do povo hebreu, a lei divina já era do conhecimento daquele povo, onde Jesus encarnou. Então, Jesus não alterou a lei, exatamente o texto do capítulo 1, não vim destruir a lei. Mas o povo não apresentava uma compreensão correta das implicações da lei que ele já conhecia, ele conhecia a lei. Mas as implicações desse conhecimento não acontecia naquela sociedade, né? E Jesus apontou a necessidade, então, de ajuste no entendimento da lei, e no próprio Sermão da Montanha nós vamos encontrar a correção de muitas interpretações que o povo judeu fazia e que Jesus corrigiu. E aí nós vamos, nessa nossa reflexão de hoje, entender que a compreensão mais adequada da construção desse reino exige que a gente possa dar uma olhadinha rápida nesse tempo passado para fazer esse encadeamento, né? Primeira revelação, segunda revelação, terceira revelação. Então, o povo judeu, eles tinham registros culturais, eles tinham sua história, eles tinham seus profetas, eles tinham isso como muito importante. Na Torá, vocês poderão encontrar as prescrições que regem o direito na sociedade. Nos livros do Pentateuco existem as ordenações do Levítico, do Deuteronômio, mas em Êxodo que nós vamos encontrar aquela revelação de Deus a Moisés no fenômeno lá de escrita direta, que compõe o que a gente chama decálogo. O decálogo são 10 mandamentos que compõem um código moral. E esse código, ele inclui proibições, são proibições da prática do homicídio, do roubo, do falso testemunho, do adultério, da cobiça. E se a gente já praticasse esta lei, nós já estaríamos no mundo regenerado, não tem dúvida nenhuma. É que ainda não praticamos nem essa lei. Quando Jesus veio, ele confirmou essa lei e disse que será pequeno no reino dos céus quem violar esses mandamentos, e que será grande aquele que praticar e ensinar corretamente. Então, isso aí já diz que a experiência do reino, quando você encara essa realidade do homem como espírito destinado a essa felicidade futura, você percebe que ela não precisa ser uma realidade para depois da morte, pode ser imediata, porque você vai ter sua consciência tranquila se você estiver praticando e ensinando corretamente esses mandamentos. Então, mas aí Jesus quis deixar bem explicitado para os seus ouvintes, que eram os seus discípulos, que depois se tornaram os apóstolos dessa verdade que ele trouxe ao mundo. Ele diz dos exemplos que não devem ser seguidos: comportamentos, atitudes, estilo de vida dos escribas e dos fariseus. Nós, na reflexão passada, nós começamos a olhar essa história da justiça e lembramos Carlos Torres Pastorino, no seu livro A Sabedoria do Evangelho. Na verdade, são 8 livros, é uma coleção. E nessa coleção ele examina aspectos das traduções dos textos, porque os textos que chegaram para nós com os ensinos de Jesus, eles estão escritos em grego arcaico. Então, Pastorino, ele analisa que a palavra justiça, ela é traduzida assim para o nosso idioma como justiça, mas é uma palavra grega
que, na verdade, não significa justiça como hoje nós entendemos justiça, questão do julgamento do bem e do mal, tribunais, advogados, de defesa, de acusação, e um juiz. Deus não é um juiz que fica lá analisando quem fez o bem, quem fez o mal, e punindo e resgatando. Não é bem esta ideia. A palavra justiça, no grego, o termo que foi traduzido por justiça, seria entendido mais adequadamente como o que se adapta às regras e conveniências. Então, o que se ajusta é justiça no sentido de justeza, e não no sentido de julgamento. Então, você se ajustar às leis divinas é isso que vai fazer com que você entre nesse roteiro mais direto no rumo de Deus, para realizar os propósitos do reino. Então, o conselho de Jesus aponta para o necessário ajustamento de si mesmo às leis divinas, como aquilo que pode possibilitar a superação das práticas dos escribas e dos fariseus, para tornar-se apto à vivência do reino divino. O que podemos aprender com Kardec? Desculpa. No livro Céu e Inferno, confirma esse entendimento de que as criaturas precisam se ajustar às leis divinas. Vejam bem que no Céu e Inferno tem um texto interessantíssimo chamado Código Penal da Vida Futura. No item 32 desse código, Kardec diz assim: a justiça divina patenteia-se na igualdade absoluta que preside a criação dos espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida, e nenhum se distingue em sua formação por melhor aquinhoado. Nenhum cuja marcha progressiva se facilite por exceção. Os que chegam ao fim têm passado, como quaisquer outros, pelas fases de inferioridade e respectivas provas. Então, está muito claro, né? Tem que passar por esse caminho de ignorância para ir ganhando conhecimento e se ajustando às leis para chegar ao fim. Todos estão nesse mesmo patamar de igualdade. Então, o Emmanuel, analisando aquele versículo que a gente já colocou e destacou, se a nossa justiça não for melhor, não exceder a dos escribas e dos fariseus, que a gente não entra no reino dos céus, o Emmanuel, ele chama a atenção da gente de que os escribas e os fariseus não eram delinquentes. Eles não eram pessoas marginais na sociedade em que eles viviam. Eles eram pessoas que cumpriam seus deveres de cidadania, respeitavam as leis, tinham grande apreço à revelação divina, atendiam com rigor o que preceituavam as autoridades religiosas. Eles tinham essas características todas. Mesmo assim, aos olhos de Jesus, eles não se apresentaram como um exemplo das boas práticas de justiça. Então, o que será que está aí nesse comportamento que tornou as figuras dos fariseus, né, dos escribas? Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os doutores da lei, eram aqueles que mais conheciam os escritos das leis antigas. Quem eram os escribas? Os escribas eram pessoas que se especializavam para escrever os textos, porque naquele tempo não era fácil a escrita, eram ideogramas, sei lá, a pessoa tinha que saber desenhar aquelas letras, era complicado para produzir um material de escrita que era necessário para que a pessoa pudesse registrar os textos. Então, o escriba era alguém que se especializava nisso, então ele sabia também usar os textos antigos, ele conhecia, ele tinha um status no meio da sociedade. Então, essas figuras, elas não representaram exemplos para a prática de justiça. Por quê?
Aí, quando nós vamos ler em vários momentos dos registros bíblicos, nós vamos perceber escribas e fariseus como pessoas que tinham uma atitude muito orgulhosa na sociedade. Eles tinham, assim, eles eram muito aferrados aos seus interesses pessoais, eles se atacados, eles revidavam os insultos, se perseguidos, eles reagiam com crueldade. Então, eles não são um bom exemplo. Não basta você ser um bom cidadão, você fala assim, eu pago meus impostos, eu não transgrido as leis. Tudo bem, isso aí é um dever do cidadão, mas para a criação do reino de Deus na Terra, não basta. Aí o Emmanuel, no livro Vinha de Luz, tem um trecho que ele diz assim: eis porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida. Lembrando que Vinha de Luz é um dos livros da coleção Fonte Viva, toda a coleção, a psicografia do Franciscano Xavier, e ditado por Emmanuel, que faz exegese de versículos bíblicos nessa coleção. Ele vai transcrevendo o versículo e vai interpretando o versículo. No caso desse versículo que nós estamos aqui examinando, ele comenta, entre outras coisas, isto: eis porque Jesus traça aos aprendizes um novo padrão de vida, diferente dos escribas e dos fariseus. O cristão, diz Emmanuel, não surgiu na terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade. Apareceu como mestre da cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência, que, sob a inspiração do mentor divino, será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de nós mesmos. É muito clara essa explicação de Emmanuel. O cristão não vai repetir o que já era antigamente praticado, se circunscrever na casinhola da personalidade. Essa expressão merece a nossa reflexão mais aprofundada, porque ela nos remete a um conteúdo que, para compreender adequadamente, nós precisamos utilizar a chave que a doutrina espírita nos faculta. A doutrina nos instrui sobre a nova maneira de compreender a criatura humana, a criatura que está no cenário desse mundo. Nós não podemos mais ver nas pessoas que vivem aqui no planeta Terra seres circunscritos ao tempo que vai do berço ao túmulo. Essa é a persona, casinhola da personalidade. A personalidade, ela se constitui com a imersão do espírito no corpo físico, já desde o ventre materno, já começa ali a influência desse conjunto de circunstâncias que marcam os seres encarnados na formação da personalidade que vai transitar até que chegue o termo da existência desse corpo, e então a gente diz que a personalidade ela vai transitar do berço ao túmulo. A constituição já é desde o tempo da gestação, porque as influências que a mulher que é mãe, vai ser mãe, ela recebe do contexto cultural onde ela existe, já interfere no psiquismo que se acoplou para o renascimento, que é esse ser espiritual que vai reencarnar. Então, esse embrião que se forma, o ovo, o embrião, o feto, já recebe influências desse ser que é a mulher, da família em torno. E quando nasce o bebê, começa então a caminhada dessa personalidade que vai se construir também aos poucos, dos 0 aos 7 anos, pelas influências que vai receber no ambiente que renasceu. Aí Emmanuel informa que essa encarnação se completa aos 7 anos.
Então, nesse período de 0 a 7 anos, esse espírito é bem suscetível às influências que vai receber do meio no seu processo de educação. Então, a relação que se estabelece entre esse reencarnante e a família, ela é uma relação que vai definir o caminho da personalidade, podendo ser um tempo de facilitação desse caminho ou de dificuldades adicionais a esse caminho, dependendo de como essa família está organizada, estruturada ou não. Então, nós sabemos que a gente tem que olhar os transeuntes aqui do mundo de provas e expiações como representações transitórias de espíritos imortais que existiam antes do nascimento e prosseguirão além do túmulo. E existe uma dualidade que caracteriza essa criatura, porque como individualidade imortal, é o ser espiritual que está ali se expressando num limite transitório que é marcado pelo corpo. A personalidade, ela é transitória, o espírito é que é imortal. Por desconhecer isto, é que muitas criaturas permanecem no mundo espiritual configuradas na limitação da personalidade, porque o nível de consciência limitado não se expandiu para além daquela criatura formada para esse trânsito limitado, delimitado entre o berço e o túmulo. Então, existe essa dualidade que nos caracteriza. Só com o entendimento da reencarnação, nós podemos perceber isto. As etapas anteriores, quando você reencarna, tudo que você já viveu anteriormente se torna certos arquivos que estão no seu inconsciente, e você vai vestir a roupagem da personalidade que Emmanuel define como casinhola. Casinhola é o diminutivo de casa, mas é um diminutivo pejorativo. Casinha é um diminutivo carinhoso, né? Casinhola é um diminutivo pejorativo. Então, você ficar restrito à casinhola da personalidade já indica que você está com uma movimentação psíquica inadequada, porque você está mantendo limites que você precisa ultrapassar. Então, alcançar a consciência dessa necessidade de ultrapassar, e você é um espírito imortal, é como você vai superar a casinhola da personalidade. Então, os escribas e os fariseus estavam presos na casinhola da personalidade, sempre aferrados aos interesses imediatistas, pelo envolvimento com as ilusões do mundo material, e se comportavam na defesa desse status. Eles não queriam uma pregação como a que Jesus fez, que modificaria o status social que eles tinham alcançado, porque eles estavam numa posição confortável. Então, eles privilegiavam o seu próprio interesse pessoal e agiam com orgulho, prepotência, embora fossem cidadãos ajustados às regras sociais, cumpridores dos deveres de cidadãos. Então, da mesma forma, quando a gente hoje analisa à luz do Espiritismo esse ensinamento, nós vamos ter que ajustar a nossa percepção à perspectiva mais ampla que o mestre aponta. E aí nós podemos ajuizar mais adequadamente quanto à qualidade das relações que estabelecemos com os nossos semelhantes. E teremos claro, por exemplo, que aqueles que agem de forma irrefletida, que corrompem e se deixam corromper, estão em processos cujo resultado será marcado por sofrimentos constrangedores no caminho que eles têm que trilhar. Então, e eles vão ter que viver esses sofrimentos porque eles vão ter que corrigir essas imperfeições. Então, nós vamos perceber que essas pessoas, eles estão caracterizados temporariamente pela ignorância que eles ainda não superaram. Sofrem de moléstias e desequilíbrios mentais de difícil detecção.
Muita gente tem transtorno mental, mas na sua vida social isso não se apresenta, não aparece, não se ostenta. No entanto, muitas dessas pessoas estão depois nas páginas dos jornais por atos criminosos que cometem e que resultam certamente dessa postura de quem está aferrado à transitoriedade da persona, estão presos na casinhola da personalidade. Então, eles já estão envolvidos numa situação difícil. Não nos cabe pesar mais ainda nessa balança com o nosso julgamento e com a nossa condenação, que é isso que muitas vezes a gente faz. A gente olha essas situações, não só a gente julga, como a gente condena. E essa atitude mental da nossa parte não contribui para a constituição dessa nova ordem social mais justa, mais fraterna. Então, a nossa atitude em relação a essas pessoas não podem ser de revide, de revolta, de incompreensão, se nós já superamos a casinhola da personalidade. Porque quando a gente julga, quando a gente condena, quando a gente marginaliza, nós também estamos inscritos nos mesmos processos de reparação, de corrigenda, que todos os espíritos vão ter que viver para acertar o passo no rumo de Deus, não é assim? Então, nos caminhos do aprendizado para praticar a justiça que vá além daquela dos escribas e fariseus, nós precisamos nos conscientizar de que nós também somos espíritos portadores de imperfeições. Nós também precisamos fazer ajustes perante as leis divinas, então devemos atuar sempre com caridade em relação ao outro e fazer o esforço do nosso próprio ajustamento, orando por aqueles que se desviam da estrada do bem. Então, Emmanuel, ele sempre nos apoia nesse entendimento acerca das coisas, das realidades espirituais, e vale a pena ler os livros que ele psicografou pela pena do Chico Xavier. Em Ceifa de Luz, por exemplo, ele vai nos falar que Jesus nos exortou a amar os inimigos e a orar pelos que nos perseguem e caluniam. É verdade, Jesus disse que não basta amar o que nos amam, nós precisamos amar aqueles que nos odeiam, amar os que nos perseguem. E isso para nós é muito difícil, porque a gente confunde um pouco as coisas. Ainda recentemente estava ouvindo uma reflexão feita por um companheiro cristão, que não é espírita, ele é de uma igreja reformada, uma igreja batista, e é um companheiro conhecidíssimo agora nos meios políticos também, porque foi eleito deputado, né? É o pastor Henrique Vieira. O pastor Henrique Vieira, ele tem uma reflexão interessante sobre essa recomendação de Jesus sobre o amor ao inimigo. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, isso está claro, mas a formulação verbal do pastor Henrique Vieira, ela nos ajuda a tomar consciência daquilo que no Evangelho segundo o Espiritismo já está claro. Porque ele diz assim, amar não é a mesma coisa que gostar. Olha que sutileza! A gente entende que amar é gostar, é querer estar perto. Não, no Evangelho está dito isso. Amar o inimigo é não querer mal a ele, não desejar que ele se dê mal na vida, é não persegui-lo com as nossas vibrações de irritação, de ódio. Amar o inimigo é querer o bem para eles, né? Deixar que eles sigam o seu rumo. Mas não significa que nós devemos gostar. A gente não gosta daquela pessoa, a gente não gosta, não convive, não quer tê-la no nosso círculo íntimo de convivência, porque nem tem trânsito
dessas irradiações de sintonia, não tem nada, não tem afinidade, não tem a possibilidade de você ficar feliz com aquela pessoa que te odeia nos circuitos que você frequenta, você não gosta dessa presença. Mas isso não impede que você ame, porque amar não é gostar. Eu gostei dessa reflexão, porque acendeu uma luz aqui para mim, no entendimento daquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina. Quer dizer, você ora por aqueles que vos perseguem e caluniam, você não deseja mal a eles, você quer que eles tomem consciência e corrijam o seu passo, que eles também sejam resgatados, porque são nossos irmãos, todos um dia chegaremos ao mesmo patamar de aprimoramento e haveremos de ser seres afinados nesse contexto de amizade, um dia. Por enquanto, não. Por enquanto, existe um antagonismo. E esse antagonismo impede a convivência, dificulta a convivência. Eu não preciso querer conviver. Eu não sou obrigada a conviver com as pessoas que me odeiam, com as pessoas que me criticam, com as pessoas que me impõem situações constrangedoras, a não ser que estas pessoas tenham nascido na minha família, porque às vezes a reencarnação opera essas estratégias. Nasce como filho, como irmão, aquele espírito que numa encarnação passada foi o inimigo, foi o adversário. Não, se estão na mesma formulação consanguínea dessa encarnação, aí a gente vai ter que conviver na medida do possível, com base no respeito, e modificando essa nossa movimentação interior de rejeição para viabilizar o ajuste desses laços, porque se isso acontece na lei de causa e efeito, pode acontecer, na família nascem os adversários e a gente vai precisar refazer esses laços. Esse é o caso. Mas se a pessoa é um adversário, ele está lá no caminho dele, nós estamos aqui no nosso, não precisamos conviver. Gostar não é obrigatório. Obrigatório é amar. E amar significa não desejar o mal. Significa não prejudicar, não perseguir. Orar por aquela pessoa. Não devolver o mal com o mal. É isso que é amar. Então, Emmanuel diz isso. Exortou-nos Jesus a amar os inimigos. A orar pelos que nos perseguem e caluniam. Isso porque somos inconsequentes toda vez que passamos recibo a insultos e provocações com os quais nada temos que ver. Se temos o espírito pacificado no dever cumprido, a que título nós vamos deixar a estrada real do bem, a fim de ouvir as sugestões das trevas nos despenhadeiros do mal? Por que a gente vai fazer isso? Está ouvindo as insinuações dos espíritos que ainda são inferiores, que ainda são adversários, embora não tenham a roupagem física, estão numa realidade espiritual que é antagônica a essa que nós escolhemos agora dentro do trabalho cristão. Eles não vão querer o nosso sucesso, eles vão tentar nos inspirar para fazer exatamente esse revide, essa atitude de vingança, de revolta. Não temos que ouvir essas inspirações. Diz Emmanuel, além disso, se estamos em paz, à frente de irmãos nossos envolvidos em sombra e desespero, não seria justo nem humano agravar-lhes o desequilíbrio com reações impensadas. Quando os sãos, perante Jesus, quer dizer, os sadios, aqueles que estão com saúde mental, espiritual, são chamados a socorrer os doentes, com a sincera disposição de compreender e servir, aliviar e auxiliar. Então, vamos compreender, quando Jesus diz, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, se a nossa
justiça, quer dizer, o nosso ajustamento na prática social, porque aí tem a ver com relacionamentos em sociedade. Os relacionamentos têm que se realizar com base nessa posição que agora a gente pode assumir pela compreensão de desejar o bem indistintamente a todos, desejar que todos se corrijam dos seus defeitos, das suas imperfeições, igualmente vençam a ignorância que ainda nos caracteriza, e que todos possam alcançar esse patamar de experiência com base no respeito, primeiramente, e na fraternidade, em consequência, pela construção natural do desenvolvimento dos nossos sentimentos. Então, se nós estamos dentro do cristianismo com essa leitura do entendimento das palavras de Jesus, nós vamos criar as condições de praticar uma justiça, quer dizer, ajustamento de nós mesmos às leis e compreensão com o outro que ainda não conseguiu se ajustar. Esse é um desafio grande. Então, com muitos símbolos, nós vemos que a linguagem bíblica nos instiga a procurar o saber. Voltando àquilo que Paulo fala, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Então, 3 coisas são necessárias: ciência, amor e justiça. Agora, a gente entende que ciência é esse conhecimento que nos amplia a visão e a perspectiva de análise das coisas, é o conhecimento espiritual. É essa ciência que nos eleva, porque a ciência acadêmica nem sempre resulta num caminho de entendimento e pacificação. Ao contrário, a ciência acadêmica, os avanços tecnológicos no mundo, muitas das grandes conquistas da humanidade vêm sendo empregadas com fins bélicos. Então, nós sabemos que não é essa ciência que vai significar a superação da ignorância, que é a nossa marca ainda nesse trânsito pelo mundo de provas e expiações. Então, ignorância, amor, amor no sentido que Jesus exemplificou, e justiça nesse sentido agora que esse estudo nos propicia entender, que é o nosso ajuste às leis divinas que estão na nossa própria consciência. Eu tenho sempre muitos assuntos, Nádia, eu fico falando, mas eu sei que você também tem considerações aí, fala aí. Pode continuar, tá indo, estamos acompanhando essa máxima paulina, então, que você cita, é muito especialmente bem trazida para o foco da sua intenção de hoje. Nós estamos acompanhando, vamos lá. Você Então estava falando sobre a ciência, isso, estava falando sobre a ciência, agora vamos falar, você já falou também sobre a justiça, né? Pois é, a gente já configurou aqui que essa construção coletiva do reino de Deus passa por essa consciência de que, se a gente não praticar essa justiça que é diferente, nós não vamos conseguir implementar essa nova ordem social que seja mais fraterna e mais solidária. Os símbolos que Jesus usa, vamos lembrar aqui que no primeiro encontro a gente falou da parábola do semeador, que Jesus fala daquelas condições, né? O semeador saiu a semear, aí a semente caiu na beira do caminho, os pássaros comeram, caiu no espinheiro, foram abafados, caiu na pedra, germinou, mas queimou, e depois caiu na terra fértil. São situações adversas da semeadura. Então, Jesus fala muito dessa questão da semeadura, da semente, do terreno, que na linguagem espírita nós entendemos, ele é o semeador, ele trouxe a boa nova, a semente é o ensino, e os terrenos somos nós. Se a gente deixa o terreno cheio de espinho, cheio de pedra, na beira do caminho ali para o pássaro comer as sementes,
Aí a nossa incumbência aqui mudar esse quadro para que o terreno seja fértil. E aí essa nossa reflexão aqui. Então, semente é sempre um símbolo interessante. Aí eu vou trazer uma outra explicação, porque depois que Jesus contou essa parábola, os discípulos não entenderam. Se os discípulos não entenderam, imagine o povo que estava ouvindo. Não entendeu também. E, no particular, Jesus explicou para os discípulos, ele deu toda a interpretação dos símbolos usados, mas eu tenho para mim que ele olhou o grupo que estava em torno dele e sentiu, Jesus era mestre por excelência, né? Captou ali nas irradiações dos discípulos que eles ainda não tinham entendido. Então, Jesus conta uma sequência de parábolas depois dessa explicação sobre a parábola do semeador, usando o mesmo símbolo do campo da semente. Veja bem que Mateus registrou isso no capítulo 13, no versículo 38, uma explicação que Jesus deu. Ele diz assim, ele conta a parábola do trigo e do joio, e todo mundo conhece a parábola, só relembrando rapidamente. Um senhor tinha um campo, ele semeou trigo no campo dele. Mas de noite veio o adversário, o maligno, e semeou joio. Então, quando começou a crescer, os empregados viram que tinha acontecido isso. Aí disse para o senhor, quer que arranque o joio? Aí o Senhor disse, não, se arrancar o joio, vai acabar arrancando o trigo, porque eles são muito parecidos no começo. Tem que agora esperar frutificar, para depois arrancar. Aí, quando frutificar, você vê logo qual que é o trigo, vai recolher no celeiro, o joio você vai atar em molhos e ele vai para a fornalha. Então, Jesus conta essa parábola sobre essa questão do reino, que ele já tinha falado antes, e explicitado na parábola do semeador, os discípulos não entenderam também. Aí Jesus diz assim, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. E isso está no versículo 38 do capítulo 13 de Mateus. Olha a simbologia, de novo, do campo e da semente. E aí fica claro, o campo é o mundo. A palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus, não veio para ficar circunscrito àquela cultura lá no Oriente, veio para se espalhar. E, de fato, já se espalhou. Todo mundo ocidental, hoje, é cristão, né? Predominantemente cristão, o mundo ocidental. E nós temos também que compreender que a boa semente, aquela que vai produzir, lembra que quando cai no terreno fértil, produz 30, 60, 90 ou 100. Então, a boa semente é a que vai produzir frutos. A semente se realiza na frutescência. E aquele joio que é semeado é do filho do maligno de Jesus. E aí a gente tem que se transportar para esse cenário, para a gente ouvir de novo essa parábola, ler de novo essa parábola e entender que a expressão reino de Deus designa um grande projeto que ainda desafia o cristão na atualidade. O objetivo é alcançar o mundo inteiro. O campo é o mundo. Vejam, e as reflexões que são registradas pelos evangelistas, quando analisadas à luz do Espiritismo, elas vão nos trazer a compreensão do que cabe fazer nesse mundo desafiador para cumprir essa tarefa que está confiada a nós. Os cristãos da atualidade, sejam católicos, sejam das igrejas reformadas, sejam espíritas, sejam umbandistas, que a Umbanda também é uma vertente cristã, tem essa tarefa. Nós não viemos encarnar simplesmente para fazer um passeio aqui na Terra. A gente tem um papel a cumprir. Se nós entendemos que somos discípulos de Jesus, que a nossa viagem aqui não é a lazer,
mas uma viagem de trabalho, nós precisamos nos conscientizar de que a nossa evolução, ela vai depender da nossa ação transformadora desse contexto em que nós somos chamados a viver. O campo é o mundo, essa grande seara de Jesus. E o objetivo é que haja um só rebanho, um só pastor. Porque o ensino de Jesus é atemporal. O ensino de Jesus não está circunscrito a uma denominação religiosa ou uma vertente do conhecimento espiritual. O conhecimento que Jesus trouxe é o conhecimento das leis naturais, das leis de Deus, que valem para todo o universo. Então, a seara é o mundo todo. Todo o mundo precisa conhecer essas leis. Não precisa ser dentro da formulação da teologia católica, evangélica, o que quer que seja, mas a lei, ela vai ser conhecida por todas as criaturas que são habitantes da terra, que Jesus usa muito carinhosamente a metáfora do pastor e seu rebanho. A humanidade é o rebanho, nenhuma ovelha se perderá. Então, esse é o grande desafio, tornar conhecidas do mundo as leis que Jesus trouxe. A ciência humana, ela se ocupa do material, ela olha com suspeição ainda o que parece subjetivo e abstrato, esse conteúdo que perpassa o sentimento religioso, ele é visto como irracional pelas pessoas que estão no mundo acadêmico. A cultura ocidental, ela apresentou, a partir do século XIX, uma forte conotação materialista, colocando de lado a espiritualidade. Então, o espiritismo chegou nesse contexto, nessa visão materialista que se disseminava muito fortemente em todo o contexto da cultura humana. Então, o espiritismo, ele veio para restabelecer esta vinculação entre potencialidades humanas que são dadas à criatura para a sua evolução. Nós temos a razão, nosso farol interior, e temos a fé, esse sentimento ordenador que organiza o nosso mundo psíquico. Então, com a propaganda materialista do século XIX, houve essa ruptura entre ciência, entre razão e fé. A ciência se tornou muito antagônica ao pensamento espiritualista. Então, nós vamos entender assim, esse pensamento antagônico é o joio, ele foi espalhado no mundo. E o trigo também está presente, porque nunca deixou de vir orientação espiritual. Então, com o advento do espiritismo, nós tivemos um manancial de luzes que nos ajuda a conhecer e a entender mais precisamente o contexto em que nós existimos aqui neste mundo de provas e expiações. Então, a nossa atividade como espíritas, ela se desenvolve num movimento nascido do ideal de difundir esse consolador prometido por Jesus. E nós somos minoria, então nós precisamos congregar esforços e unir os nossos esforços para poder significar o trigo, para frutificar. Então, nós precisamos criar a condição de sermos trigo nesse contexto do campo e entender que não dá para arrancar o joio. É a mesma ideia que está configurada nessa reflexão de que você precisa transcender a casinhola da personalidade e nessa ampliação de consciência, considerar o seu ajuste às leis, trabalhar em si e, em relação ao outro, ter esse olhar de tolerância e respeito. Então, é a mesma coisa. Tem muito joio? Tem muito joio. Ainda
Nós vemos que a ciência caminha agora, no século XXI, para abordar os conhecimentos espiritualistas através de pesquisas que o avanço tecnológico já permitiu, e isso está acontecendo de uma maneira muito auspiciosa. Nós temos expectativas esperançosas em relação a esse progresso da ciência, e nós vamos viver um tempo novo quando a ciência finalmente ela acolher essas leis divinas que nos apontam a nossa realidade de espíritos imortais, né? Então, nossa atividade é difundir o Consolador, mas nós somos minoria. O Consolador já antecipou explicações que agora a ciência vai no sentido de coadjuvante desse processo de esclarecimento necessário para a transformação social. Então, nós estamos chamados a vencer obstáculos fortes ainda. Ainda a presença do joio ainda é forte, e não dá para arrancar o joio. Não dá para arrancar o joio, nós vamos precisar de conviver com isso e trabalhar pela assimilação dos princípios básicos da doutrina, que esse princípio, esse conhecimento nos leva àquele primeiro patamar do desenvolvimento da consciência, e a gente examinou no nosso segundo encontro essa constatação de que somos carentes de espiritualidade e precisamos trabalhar para nos espiritualizarmos. Somos pobres de espírito, significando pobres de espiritualidade. Então, precisamos desenvolver em nós virtudes que estão em estado de semente, novamente o símbolo da semente. A semente é o potencial. Fazer essa semente germinar, crescer e frutificar é o nosso trabalho. Nós temos as virtudes em estado potencial. Precisamos fazê-las germinar, frutificar, para que a gente possa, nesse contexto do campo, nós possamos atuar com discernimento em relação às construções sociais possíveis dentro dessa realidade que nós vivemos, dar força às iniciativas que constroem a sociedade solidária, que constroem a sociedade fraterna, dar força a essas iniciativas. As casas espíritas, elas são espaços que nos permitem trabalhar fortemente nesse sentido. Então, nós podemos dizer que as sementes, elas são coisas simples, pequenas, mas elas frutificam em oposição à muita grandiosidade das realizações materiais que muitas vezes não representam verdadeira espiritualização. Embora possa ter ali aquele templo para 10.000 pessoas e tem todo um contexto de movimentação de muito dinheiro, muitos recursos, nem sempre isso significa a absorção desse conhecimento que nos ajuda a dar esse passo primeiro da constatação da nossa carência de espiritualidade e a nossa busca por nos espiritualizarmos. Então, se nós pensarmos desse ponto de vista, o terreno é a condição psíquica do indivíduo. As 3 condições que frutificam são as condições da terra fértil, mas elas não são iguais. Umas produzem 30, outras 60, outras 100. Então, que opera a diferença dessa situação de maior ou menor produção é que não dá para distinguir o joio do trigo. Se o campo está com muito joio, né, a produção vai ser menor. E aí a gente já está usando o mesmo símbolo numa outra perspectiva de interpretação. O campo somos nós. Nós temos trigo, semente de trigo, que está germinando, porque nós já temos um pensamento espiritualista, nós já temos um movimento de buscar o conhecimento espírita, isso é trigo. Mas a gente tem joio também em nós. Não dá para arrancar. Quando
eles estão crescendo. Você tem que ser um observador do seu próprio campo. Como observador do seu próprio campo, você vai aprender que deve ver o fruto. Pelo fruto se conhece a árvore. Qual é o movimento psíquico interior que te leva a agir e traz bons frutos? E qual é aquele movimento interior que motiva palavra, pensamentos e atos cuja consequência não é boa? E aí, aprender a distinguir, corrigindo essa contaminação do joio, porque esse joio vai depois poder ser retirado do campo. Se você pensa nessa perspectiva, está sendo difícil separar o joio do trigo mesmo. Por enquanto, a gente tem um autoconhecimento superficial. A gente tem que aprofundar esse autoconhecimento. E quando nós pensarmos na questão da instituição espírita, pensarmos que a semente pequena, ela, nem por ser pequena, não será uma grande árvore no futuro. Então, as iniciativas pequenas, mas se dão bons frutos, nós temos que investir nesta semente e nesta germinação. Porque dentro do movimento espírita também nós temos o joio e o trigo, né? Toda a sabedoria está em a gente entender que o comportamento de exclusão não vai ajudar. Arrancar o joio não é que de imediato se deva fazer, segundo a orientação de Jesus. Na verdade, o que se deve fazer é observar, ver resultados, fortalecer as iniciativas do bem para que a gente possa contribuir, né? Porque esses são os filhos do reino, os que saberão cumprir a sua parte no grande cenário deste planeta, que é, ao mesmo tempo, escola, hospital, presídio, templo e oficina de trabalho. As sementes ruins, elas vão ter que depois ser retiradas, né? Os arbustos depois vão ser retirados, porque não produzirão frutos. E é bom lembrar que essa figura que está dita ali, o maligno, não tem uma existência real, né? Não é uma entidade, o demônio. Na verdade, é a configuração das imperfeições que nos caracterizam e que nos levam a agir com o impulso antagônico aos impulsos que estão indicados como necessários na construção dessa nova realidade social. O assunto vai rendendo, viu, Nádia? O assunto vai rendendo, mas a gente ainda tem mais um encontro depois. Nós vamos para o quarto encontro. Nós vamos para o quarto encontro. Em um determinado momento aí, você já fez uma sequência lógico-objetiva do seu planejamento aqui para esses 4 encontros e que você vem cumprindo aí com tanta, não só alegria evangélica, mas profundidade de estudo e conhecimento. O ICEB agradece muito a você. Aproveitando aqui o momento, nós vamos aqui registrar o nosso Oswaldo Viola Filho, está desejando bom dia, ele está desde o início aqui conosco. Nós saudamos não só o Oswaldo, mas todos os companheiros que estão aqui conosco, em ambos os planos de existência. O Fabiano Pereira Nunes, que é nosso expositor aqui também no ICEB, ele está nos cumprimentando. Bom dia, professora Nádia do Couto Vale, querida presidente, bom dia para toda a família ICEB, obrigada, Fabiano. E o Fabiano também disse a você, obrigada, professora Dalva, por mais um precioso estudo. Deus a abençoe. E aqui, aproveitando que nós também temos uma mensagem do Carlos pelo ICEB, ajude o ICEB para isso, é só você acessar portaliceb.org.br e clicar no banner com a divulgação da novidade e seguir os passos seguintes. É rápido e fácil, contribua e mantenha as nossas atividades. Lembrando que estamos encarnados e precisamos atender a determinadas solicitações, requisitos de ordem material.
E é por isso que nós também estamos divulgando e agradecendo a participação de todos. Por falar em participação, Dalva, você que fala dessa construção coletiva hoje, com toda essa propriedade, porque você partiu do indivíduo nos encontros anteriores, agora você está tratando do coletivo. Já que você falou da construção coletiva do bem, você teria uma reflexão sobre uma eventual, se você concordar com essa hipótese, uma eventual construção coletiva do mal ou do reino, entre aspas, do mal, como nós vemos, não só estamos vendo aqui no contexto social, nos jornais, na mídia e tudo, mas também na obra de André Luiz, em que ele nos fala dos dragões do mal e toda uma organização até competente de espíritos que têm suas conquistas intelectuais, mas na moralidade ainda estão mergulhados, encharcados nessa direção, nessa proposta do mal. Haveria, então, Dalva, uma construção coletiva do reino, tudo entre aspas, do mal? Então, Nádia, de fato, nós, no estudo espírita, nós vamos constatar que isso é real. O espaço dimensional fora do plano encarnado é um espaço povoado de coletividades. Os espíritos também se reúnem em sociedades, porque a gente pensa que o mundo espiritual é uma abstração, não é uma abstração, é um mundo concreto para aqueles que estão naquele nível de materialidade, porque o perispírito é matéria também. Esse corpo que sobrevive à morte é um corpo feito de matéria numa dimensão diferente da matéria do corpo físico. Então, os seres se agrupam também nessa realidade. E André Luiz, ele descreve várias coletividades daqueles que se colocam como trabalhadores do bem, que criam verdadeiras fortalezas. São fortalezas por quê que são fortalezas? Porque existem perspectivas de invasão de seres que não têm condição de viver em sociedade. Quando o indivíduo, a inteligência, ela está num patamar muito inferior de evolução, ela é tomada por impulsos de perversidade. E nós sabemos que existem seres perversos. Então, a criatura ser contida no exercício da sua perversidade é importante para não haver um prejuízo a uma coletividade que já está emergindo dessa animalidade intencional, porque a inteligência, quando chega no patamar do espírito, deveria vencer a animalidade, né? Deveria vencer, mas é um ser com corpo animal, muitas vezes, com uma inteligência que discerne e escolhe o caminho do desbordamento desses impulsos perversos. Isso está no mundo encarnado, está no mundo também extrafísico. Então, existem seres que se organizam para praticar o mal. Infelizmente, a gente tem que reconhecer que eles estão ainda presentes. Nós sabemos que vivemos um tempo em que esses nichos estão sendo desmontados por uma intervenção divina, porque Deus dá prazos, e esses prazos não são ilimitados, existem prazos para você, é como escola mesmo, tem um prazo para você concluir um curso. Se você não concluir o curso, você vai ter que repetir, né? E, às vezes, quando a maioria já concluiu e a maioria em bloco vai elevar essa escola a outro patamar, quem não se adequou vai para outra escola. Tem sido essa figuração que tem sido instruída para todos nós, dos mentores espirituais, de que essa separação do joio e do trigo, aproveitando a metáfora da parábola, ela vai acontecer, essa separação.
quando o trigo frutificar. Por isso que eu digo que, se nós conseguirmos ter um número significativo de pessoas conscientes do projeto e interessadas em realizá-lo, essa predominância do trigo vai permitir que as espigas nos identifiquem e aí o joio será retirado. Então, nós sabemos que estamos vivendo um tempo que a Terra já tem condições de assumir esse patamar de mundo de regeneração. Então, esses nichos de malignidade, eles estão sendo desmontados pouco a pouco. E eles são o joio. Agora, aquela imagem da parábola é só uma imagem. Falar que vai atar e jogar no fogo, a pessoa pode entender, no fogo do inferno. Não. Essas mentes já estão no inferno, porque o inferno é essa condição precária de evolução, essa dificuldade no relacionamento, esse produto do mal que atinge a todos, né? Então, essas criaturas, elas vão ser levadas ao fogo no sentido simbólico do fogo como elemento que depura. Você bota o metal no fogo para purificar o metal, né? Então, o espírito vai viver o fogo do sofrimento, purificador, em mundos menos avançados, para retornar depois numa condição mais propícia a esse desenvolvimento do trigo que todos nós podemos ser, né? Queremos ser trigo. Podemos, vamos ser, não é? A despeito de nós mesmos, nós vamos ser, porque a lei nos conduz automaticamente para o bem que está inscrito na nossa intimidade, porque a lei, sabemos, está inscrita em caracteres de luz no nosso psiquismo profundo. Mas para ainda aproveitarmos essas suas reflexões sobre o joio e o trigo, nós sabemos que no início, quando foi trazida a doutrina espírita a lume para a humanidade, como uma aula magna de Kardec para a humanidade, nós sabemos que a ciência era de feição materialista, você própria já mencionou isso. Do ponto de vista das reflexões do joio e do trigo, você diria que a ciência de feição materialista também está fadada ou está caminhando para uma ciência trigo, de ciência materialista tipo joio, joística, para uma ciência trigo, triguística? Está caminhando com muita celeridade agora no nosso tempo. A gente sabe que teve um manifesto por uma ciência pós-materialista assinado por cerca de 300 cientistas da atualidade. Então, já há uma percepção, num número considerável de cientistas, de que o paradigma materialista está engessando, não deixa mais avançar. Então, eles estão pugnando por uma ciência pós-materialista. E aí eu entendo que as pesquisas que estão bastante avançadas no campo da física quântica, também na área da saúde, tudo que se refere à espiritualidade e saúde, os efeitos da oração sobre a saúde, todos esses projetos que investigam a epigenética, a intervenção da mente nos próprios genes, tudo isso já é parte dessa ciência do futuro, que vai trazer um tempo que a gente não pode nem imaginar de tão bom que vai ser. Né? Pois é, nós temos, você sabe, palestras aqui, estudos lindos sobre esses temas, sobre a psiconeuroendócrina e imunologia, temos a neurociência, temos a física quântica, temos a epigenética, ainda há pouquinhos dias nós está no planejamento aqui deste nosso semestre com
A Rosa Rita Martins, que é doutora em genética, nossa vice-presidente, nos falou sobre isto faz uns dias aqui atrás. Então, nós temos também essa concepção, tanto que fazemos um planejamento aqui para o ICEB, contemplando essas novas vertentes que constituem verdadeiras, mais do que janelas, grandes aberturas, grandes horizontes que vão desvelando essas instâncias em que a ciência efetivamente pode atuar e que agora está descobrindo que pode atuar nessas outras instâncias. Então, também é uma grande alegria, nós que gostamos de estudar o Evangelho e a codificação de nosso amado Kardec, é uma grande alegria nós sabermos que estamos também avançando nisso para uma grande plantação de trigo, que é o reino do Senhor, que Jesus está cuidando, né? Como um agricultor divino maravilhoso. Tem mais alguma coisa para dizer, querida Dalva? Menina, eu acho que eu vou deixar para o próximo encontro, para a gente ter mais gostinho de quero mais, senão o pessoal vai enjoar de mim. Não vai ser possível isso, não vai ser. Mas nós ainda temos aqui a agradecer a participação da Leia Brown. A Leia, ela tem estado conosco, obrigada, Leia, mas ela hoje disse assim, lamentavelmente estou no trabalho e só agora que ela pôde entrar e queria participar dessas maravilhosas colocações, tudo assim em caixa alta. Mas, Leia, você pode ver tudo. Daqui a uns 2 ou 3 dias, o nosso técnico Carlos, o editor aqui audiovisual, ele vai subir o vídeo aqui da nossa Dalva e você vai poder acompanhar tudo novamente desde o início, né? Obrigada por estar conosco. Agradecemos também a todos os nossos irmãos que estiveram, estão e continuarão a estar conosco em nossos próximos estudos, em ambos os planos de existência. Principalmente, agradecer a nossa querida Dalva Silva Souza pela preciosidade e a delicadeza dos estudos e reflexões que ela sempre nos traz. Acima de tudo e abaixo de Deus, agradecemos a Jesus, a Maria, aos nossos anjos da guarda e a todos os nossos amigos espirituais, que nos ajudaram, ajudam e continuarão a ajudar, em nome de Jesus, o governador amoroso de nosso planeta, que é, ao mesmo tempo, um estágio de engrandecimento e autoaperfeiçoamento para todos nós, e nesse contexto de gratidão profunda, nós ainda rogamos que todas as nossas vibrações que agora emitimos de nossos corações e de nossas mentes possam ir ao encontro de todos os nossos irmãos que estão enfrentando duras provas e expiações no contexto do joio que ainda existe em nosso planeta, mas que Jesus haverá de cuidar para que sejamos esse mundo de trigo que nos aguarda na esteira evolutiva, não só dos indivíduos, dos grupos e coletividades, mas igualmente dos mundos. Que a tua paz, Mestre, a tua luz, os teus ensinamentos, as tuas mãos, possam continuar a nos abençoar, nos fortalecer e nos encaminhar para o bem, para a paz e para a luz. Graças te damos hoje e sempre, ó amado Mestre.